E aí, sabe o que acontece? Ele começa a te ver como mãe ou como um homem. Jorge, explica melhor. Como é que eu vou viver esse amor pleno no meu casamento? Vai. Começa por baixo. Começa pelo estômago. Como é que chama o amor vindo das nossas paixões baixas? Como é que chama esse amor desperto no que eu tenho de mais baixo, no corpo? Chama-se desejo. O desejo, atentem-se a isso. O desejo ele é o primeiro estágio. Desejo ou admiração é a mesma coisa. Sabe quando a gente diz assim, eu acho que eu não admiro mais o meu marido? Na verdade, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, é o desejo. Só que o desejo, quando é de um homem por uma mulher, a gente cunha isso de desejo sexual, ele avança um próximo estágio. Mas é óbvio que eu posso ter o desejo de estar junto de uma pessoa que eu admiro. Um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa inteligente, é bacana estar perto daquela pessoa. Eu desejo estar com ela. Esse desejo de estar junto. Como eu falei, quando a gente está falando do cônjuge, quando a gente está falando do namorado, da noiva, do marido, esse desejo ele avança para esse segundo estágio, que é um desejo já com um teor de necessidade de unir-se plenamente ao outro. É um desejo sexual. Todo relacionamento ele precisa começar por esse desejo, pela parte baixa, pelo corpo. Como é que é isso? É bem mais simples do que vocês imaginam. Entende uma coisa? O desejo, anotem isso, o desejo ele é modulado pelo nosso inconsciente. Lembra de eu falar do inconsciente, do caráter, lembra aquela lenga toda que eu expliquei na primeira aula? Pois é. O nosso desejo, ele é inconsciente. Ele vem do nosso imaginário. Ou seja, eu não escolho quem eu vou desejar. Isso é um fato. Não dá para eu olhar para uma pessoa e falar, não, mas eu quero desejar essa mulher. Não dá. Não dá para você escolher desejar, eu quero desejar este homem. Não dá. A questão é que o desejo é algo que aparece. Porque ele é um fruto do meu inconsciente. Ele é um fruto do meu imaginário. Ele simplesmente nasce em mim. Ele é um desejo baixo. Ele é fruto, lembra de eu falar? Do imaginário? Não é daqui embaixo? Não é do estômago? Então, é daqui que brota o desejo. Agora, prestem atenção nisso que eu vou ensinar para vocês. O desejo, se ele brota do imaginário, então ele precisa ser articulado ali dentro. De que consiste o imaginário? O que está ali dentro do meu imaginário? O que está dentro da minha imaginação? O que está ali no meu inconsciente? Símbolos. Símbolos. É por isso que eu uso tanto linguagem simbólica com vocês, porque eu tento convencê-los das coisas através dos símbolos. Os símbolos são uma espécie de mensagem subliminar. É uma espécie de linguagem por trás da realidade. Isso é o símbolo. Quer ver uma coisa? Presta atenção nisso que eu vou explicar para vocês. Olha que interessante. Se eu pedir para vocês, todos vocês que estão me ouvindo agora, imaginem uma mulher. Imagine uma mulher na tua cabeça agora. Você imaginou a Angelina Jolie? Muito provavelmente não. Você imaginou sua mãe? Acho que não. Você concorda comigo que no fundo, se vocês fizeram certo, a maioria de vocês vai imaginar uma mulher qualquer. Aliás, não uma mulher específica, mas uma mulher abstrata. Talvez você está olhando para sua esposa e você vai pensar nela, mas pensa numa mulher. Vai vir uma imagem abstrata de uma mulher. Um rosto que você não consegue definir o que é. Mas e o cabelo? 90% de vocês vão pensar num cabelo comprido. Alguns vão pensar num cabelo mais curto, mas a maioria vai pensar num cabelo comprido. Por quê? Porque o cabelo comprido é um símbolo feminino. Ele está ali. Em geral, as mulheres têm cabelo comprido. É típico da nossa cultura, é um símbolo. Dificilmente vocês vão pensar uma mulher sem seios. Quase todos vão ter imaginado quando eu falo. Pensa numa mulher, você vai ter imaginado uma mulher com seios. Uns mais pequenos, outros mais fartos, mas com seios. Porque é um símbolo feminino. Vocês vão pensar em um quadril mais largo. Porque é um símbolo feminino. Sim ou não? Entendem o que eu estou falando?
O símbolo é isso, é uma mensagem que carrega, entre aspas, a impressão de todos os exemplos possíveis. Eu poderia fazer isso com qualquer coisa aqui com vocês. Se eu falasse, imaginem um carro. Vocês não pensaram numa Lamborghini e provavelmente não pensaram numa Kombi. Vocês pensaram numa estrutura, mais ou menos no formato retangular. Pensaram em 4 rodas, pensaram num motor, talvez em para-brisa. Pensaram em portas, mas não pensaram num carro específico. Vocês pensaram no símbolo de um carro. Estão entendendo? Entendem o que eu quero dizer com o que é o símbolo? Então, os símbolos são essas mensagens que ficam guardadas no nosso imaginário. Quanto mais vezes eu vejo determinada coisa, mais forte fica aquele símbolo no meu inconsciente. Mais natural fica aquele símbolo no meu inconsciente. Por exemplo, imagina que você vive naquelas tribos africanas onde as mulheres têm por cultura raparem o cabelo. Todas elas têm um cabelo rapado. Para aquela tribo específica, se eu disser, pensem numa mulher, todos eles vão pensar numa mulher careca. Porque eles estão cansados de abastecer o inconsciente deles com aquela imagem. Entenderam o que é o inconsciente? Entenderam o que é o símbolo? Faz sentido para vocês? Prestem atenção uma coisa. Quando eu estou tratando do inconsciente, então, para que eu sinta desejo por alguém, os símbolos precisam estar ordenados. Se os símbolos estiverem desordenados, entre aquilo que eu espero e aquilo que eu vejo, se houver uma dissonância entre eles, eu não vou sentir desejo. Você quer ver uma coisa que acontece com uma frequência impressionante? Vocês estão namorando, e aquele namoro é gostoso, é uma maravilha. Tu olha para sua esposa e ela é toda doce, toda gentil, toda meiga, te dá atenção o tempo todo, fica puxando o teu saco, fica te envaidecendo. Você se sente um bom homem, você se sente o cara, ela sente ciúmes e não sei o quê, e você fica todo pimpão. Sim ou não? Você vê uma mulher. Física e comportamentalmente você vê uma mulher. E vice-versa. Ela vê em você um homem. Não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Você vai lá e compra um sorvete, compra um presente, leva ela para passear, faz as coisas. Já está mais bonitão, está bem vestido, querendo impressionar. A barriguinha não está aparecendo ainda. Então, no tempo no namoro, é uma maravilha. Então, ela olha para ti e vê um homem. É óbvio que ela se encanta. Ela sente desejo. Ela sente atração. Porque ela olha e vê um homem. Física e comportamentalmente. São símbolos que ela vê, que ela enxerga. Sabe o que é o problema? É assim. Vocês se casam. O que acontece com a mulher? Ela vai virando Carlão. Eu entendo, eu sei. Eu sei que a maioria de vocês se tornam Carlões. Tanto porque pela criação que vocês tiveram, quanto pelo comportamento do homem mesmo, eu sei. Às vezes o homem é meio folgado, meio encostado. A mulher tem que ficar assumindo as responsabilidades da casa, tudo, tem que trabalhar 12 horas, tem que chegar em casa, ainda tem que fazer tudo, tem que pagar a conta, tem que resolver menino, tem que trocar a lâmpada, ela que tem que subir na escada para trocar a lâmpada, tem que trocar um pneu, ela que tem que se virar. Ela começa a se tornar meio machão da história. Ela fica meio Carlão mesmo. Sim ou não? E aí ela fica dura, ela fica impositiva, ela começa a mandar demais. Faz isso, faz aquilo, não é para deixar a toalha aí. Você é um preguiçoso, você é um moleque, não sei o quê. E ela briga contigo o dia todo. Tem um monte de marino rindo aí agora, com a risadinha, aquela risadinha amarela. Eu sei que vocês estão assim agora, eu conheço. Se não é esse símbolo que desordena, em que ela começa a parecer um homem da história, é o símbolo da mãe. Muito comum também. Elas engravidam e aí se esquecem que antes de serem mães, elas são mulheres. O que acontece? O homem olha para ela e deixa de ver uma mulher. Ele só vê a mãe. Porque todos os assuntos dela é sobre filhos. Tudo que ela fala é sobre criança. Ela só pensa em leite, em fralda. Mas Jorge, a gente precisa pensar nessas coisas. Tá, eu sei disso. Calma. Eu sei que ele também deveria te ajudar com essas questões. O problema é que vocês se apegam um pouquinho, vai. Admite pra mim.
Vocês dão uma exageradinha. Eu sei que dão. Agora são vocês que estão dando uma risadinha amarela. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a te ver como mãe. Ou como um homem.